Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste do site www.juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet, descomplicando a informática desde maio de 2000. Agora em parceria com o colega Manuel Jailton, do site mjailton.com.br, eu trago aqui para vocês uma série de 100 ou mais videoaulas sobre programação PHP para quem é completamente iniciante, para quem nunca programou em PHP, está precisando aprender PHP. Vocês vão ver que é uma série bem prática, com muitos exemplos e com os códigos detalhadamente comentados. Se você quiser estudar de forma completa o PHP, no curso que nós chamamos de Universidade do PHP, eu recomendo dar uma olhadinha nesse endereço aqui. Tem o nosso curso completo com 3.013 videoaulas, 420 horas de conteúdo, onde tem uma formação completa do PHP do básico até a criação de sistemas profissionais completos, incluindo uma loja virtual, com integração com meios de pagamento e etc. Dê uma olhadinha nesse endereço aqui. E agora fiquem com mais uma lição desta série e um excelente estudo a todos. Vejamos então a definição de classes e objetos. Uma classe é um tipo de dado definido pelo usuário que tem um estado, é a sua representação, e algumas operações, que é o seu comportamento. Uma classe ela possui alguns dados internos e alguns métodos na forma de funções, e normalmente descreve as características genéricas de vários objetos semelhantes. Uma classe é um modelo, é um protótipo, que define as variáveis, o estado e os métodos, comportamentos comuns a todos os objetos do mesmo tipo. E para finalizar, um objeto é uma instância de uma classe ou uma variável do tipo de dados definido pela classe. Deixa eu explicar aqui para você mais ou menos o conceito de classe. Na classe, você vai ter um protótipo, né? Você vai ter um tipo de dado específico, e esse tipo de dados ele vai possuir uma representação, ele vai ter comportamento e ele também vai ter um estado, vai ter atributos dentro dessa classe. Mas essa classe ela não existe, ela não faz nada por si só. Para ela fazer alguma coisa, ela precisa ser instanciada. E essa instância da classe é que nós vamos chamar de objeto. Deixa eu terminar aqui. Os objetos eles são entidades reais. Quando o programa é executado, os objetos ocupam a memória para a sua representação interna. Então veja, quando você cria uma classe, na verdade, você não trabalha diretamente com a classe. Você cria a classe, coloca os seus métodos, coloca os seus atributos naquela classe, mas você não trabalha diretamente com a classe. Para você trabalhar, a hora que você vai transformar isso para o mundo real, na computação, você então cria objetos. Então são esses objetos que vão instanciar aquela classe, que vão tornar aquela classe real, tá? Então veja bem, o relacionamento entre objeto e classe é o mesmo que existe entre variável e tipo. Então você tem, pela a programação estruturada, como o PHP não é uma linguagem tipada, então não dá nem muito para a gente tentar mostrar. Mas se você conhece linguagem Pascal, linguagem Delphi, você sabe que quando você vai definir uma variável, você precisa dizer que tipo de dado ela representa. Então, aquele tipo de dado, nós diríamos que seria a classe. É um tipo, tem um protótipo, tem um formato lá. Mas a variável mesmo vai existir na hora que você cria a variável, que aquela variável é aquele tipo de dado específico. Se você quer trabalhar com texto, você cria uma variável do tipo texto. Então você pega aquela variável, aquele tipo de dado texto e representa aquele tipo de dado através de uma variável que você dá o nome. Quando você dá aquele nome, reserva aquele espaço de memória, ali você de fato está trabalhando, né, com aquele tipo de dado. Para você entender melhor, nós temos aqui uma ilustraçãozinha meio... temos aqui uma planta de uma casa, né? Que na verdade não é bem uma planta. Nós pegamos aqui essa foto da internet e colocamos aqui só para representar. Então, digamos
que aqui nós temos uma planta, né? Planta do piso térreo, está aqui, ó, planta do piso térreo, planta do segundo piso, enfim, uma planta de uma casa. Eu pergunto para você, você moraria aqui nessa planta? A resposta é não. Você está vendo uma casa aí? A resposta também é não. Então você não tem ainda uma casa. Não existe isso no mundo real. O que existe? Existe uma planta, existe um modelo, existe um protótipo, tá? Existe só uma descrição do que vai ser. Agora, baseado nessa planta, você pode então criar uma casa. Ó, agora essa classe aqui, essa casa aqui, ela existe no mundo real. Digamos que essa casa foi fruto dessa planta. Então eu posso dizer que essa planta aqui representa para mim a classe. Baseado nessa classe, eu criei os meus objetos. Então veja, eu tenho 3 casas diferentes. Ó, eu tenho essa casa aqui que tem um detalhe, né? Todas elas têm um detalhe diferente. Mas a ideia que eu quero que você tenha de classe é essa, que a classe, dentro da classe você vai colocar os seus métodos, você vai colocar os atributos, as propriedades, uma série de coisas que você vai colocar dentro da classe. Muito bem. E aí, você vai usar essa classe, na hora que você vai programar para essa classe, você precisa criar os seus objetos. Você tem aqui uma planta de uma casa. Essa planta de uma casa não representa a casa, mas ela pode ser, mas através dessa planta você pode criar o seu objeto, o objeto casa, né? Então eu poderia dizer o seguinte aqui ainda, ó, que essa planta aqui eu vou chamar de casa, tá? O nome dessa classe aqui é casa. Esse primeiro objeto aqui, ó, ele vai ser um objeto instanciado da classe casa, eu vou chamar de minha casa. Esse outro objeto que eu posso criar, olha, veja que eu posso criar vários objetos a partir de uma casa, a partir de uma planta, a partir de uma classe. Eu estou só ilustrando aqui, pessoal. Então, através dessa classe aqui, que é essa planta, eu posso criar um objeto minha casa, um objeto casa da praia, um objeto casa da mamãe e muitos outros objetos. E de onde é que esses objetos todos derivaram? Dessa planta. É mais ou menos esse o conceito que você tem que ter de classe e objeto. A classe é o modelo, né? A classe é o protótipo, é a representação. E o objeto é a realização daquilo, é a coisa física, é aquilo que de fato vai fazer, vai executar alguma coisa. Ainda é interessante você vê o seguinte, o que pode ser uma classe? Uma classe, ela pode ser uma entidade de negócio. O que é essa entidade de negócio? Pode ser uma pessoa, pode ser uma conta, pode ser um cliente, pode ser um fornecedor. Cada uma dessas coisas aqui, você pode fazer uma classe disso. Ou ainda pode representar uma classe. Uma classe ainda pode ser uma entidade interface, né? Pode ser uma janela, pode ser um botão, pode ser um painel, pode ser um frame, pode ser uma barra. E ainda pode ser outras coisas. Pode ser uma conexão com o banco de dados, né? Você pode criar uma classe chamada conexão com o banco de dados, conexão. Você pode ter um arquivo de texto, você pode ter um arquivo XML, uma conexão SSH, uma conexão FTP, um web service. Então, tudo isso você pode criar uma classe. E a partir dessa classe, você pode então criar objetos. Agora, qual é a estrutura básica de uma classe no PHP? Então, a definição de uma classe PHP deve respeitar a seguinte sintaxe. Você vai usar a palavra class, o nome da classe, aí você vai criar as variáveis, né, que você quer criar, function, para você criar aqui o seu método, então você vai usar function, cria o nome da função, coloca os parênteses, aqui o corpo da função. Essa aqui, pessoal, é a estrutura de uma classe, coisa que nós vamos fazer daqui a pouco. Bem, pessoal, nós já conhecemos a classe, né? Nós estamos falando aqui também de funções, né? Então, essas funções, às vezes, você precisa de métodos. Então, vamos ver aqui a definição de um método. Os métodos, eles definem o comportamento de um objeto. Tudo o que acontece quando o objeto é criado e as diversas tarefas que realizar
durante a sua existência. Então, os métodos, eles vão representar aquele comportamento. O que o objeto vai fazer? O que vai acontecer com o objeto? Desde que ele é criado e as tarefas que ele vai realizar enquanto ele existir. Para ilustrar melhor, nós temos aqui mais um exemplo de uma planta, né? Veja só, aqui, pessoal, nós não temos... Aqui era para ser uma planta de um carro. Digamos que seja, né? Foi uma figura que eu peguei também da internet e coloquei aqui. Tá? Digamos que isso aqui representa uma planta de um carro. Né? Não sei nem se chama planta de um carro. Mas tá aí, nós temos aqui um protótipozinho de um carro, um layout de um carro. Esse carro, isso aqui não é um carro, é um carro? Não, não é. É uma planta, é uma classe. Eu chamei essa classe de carro. Agora, baseado nessa classe, eu posso criar um objeto. Está aqui, ó. Agora eu tenho um objeto. O nome desse objeto é o quê? Meu carro. Deu para entender? Então, eu tenho uma classe chamada carro e a partir dessa classe eu criei um objeto. Aí você pode visualizar que a classe é apenas um protótipo com as características que vão fazer aquele objeto funcionar. E o objeto é o objeto em si, é a instância da classe. É a classe existindo. É você dando vida àquela classe. Digamos que não vou dar um exemplo aqui, mas está muito besta, esquece. Então vamos lá, pessoal, prosseguindo então. Esse carro, ele tem algumas características, né? Ele pode fazer algumas funções. Ele pode acelerar, ele pode parar, ele pode estacionar, ele pode bater, ele pode se deslocar. Então, tudo isso nós chamamos de quê? De métodos. Então, são funções que eles desempenham. E também tem outra coisa ainda, tem umas características. Esse mesmo objeto, ele tem característica, como cor, como velocidade, como pneus, como motor, né, como freios. Isso aí nós chamamos de quê? De atributos. Então, nessa aula, nós definimos classe, objeto, métodos e atributos. Ok? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora para o PHP e vamos tentar mostrar esses conceitos na prática usando o PHP. Muito bem, agradeço por vocês terem assistido esta lição até o final. Lição essa que eu trago aí de autoria do colega Manuel Jailton, que gentilmente cedeu essas lições para publicação aqui no nosso canal do YouTube. Se vocês quiserem, reforço para vocês o convite, conhecerem uma formação completa e prática em PHP, do completamente iniciante até o profissional, com 3.013 videoaulas, em mais de 420 horas de videoaulas, é o curso mais completo, atualizado e prático do mercado. E aí vocês já começam a pensar, puxa Júlio, mas deve custar muito caro esse curso. Não, acesse esse endereço aqui, vocês vão se surpreender com o preço desse curso completo. Vale a pena realmente conferir. E ele não está parado nessas 3.013 aulas. O professor Jailton está sempre gravando novas aulas e disponibilizando no ambiente do curso. Como o teu acesso é vitalício, você vai ter uma formação permanente e atualizada sempre em PHP. Ah? Reforço para vocês que nesse endereço aqui tem todos os detalhes, como funciona, como se inscrever, quanto custa, dá para parcelar, não dá, como é o acesso, tudo tem muita coisa detalhada nesse endereço aqui, tá? juliobatiste.com.br/universidade-php.asp. Acessem que vai ter todas as informações detalhadas, tá? Tem a descrição completa, a quem se destina a formação PHP, qual o método de ensino, como funciona o acesso, índice completo e detalhado. E além disso, vocês ganham 17 cursos online de bônus. Tem cursos de JavaScript, de criação de sites com WordPress, tá? De MySQL, muitos cursos realmente adicionais e complementares à formação em PHP. Todos os detalhes nesse endereço aqui, com um ótimo desconto. E esse desconto, se vocês entrarem direto na loja do meu site, não vai ter. É só acessando esse endereço aqui, tá legal? E aí no preço que tá lá, vocês vão poder parcelar em 6 vezes sem juros. Todos os cartões. Muito bem, agradeço por terem assistido o vídeo até o final. Não esqueçam de fazer a inscrição aqui no canal, botãozinho vermelho, inscrever-se. A inscrição é gratuita e a vantagem é que sempre que eu publico um vídeo novo, vocês são avisados pelo próprio YouTube que está disponível o novo vídeo com o link para assistir.
Utilize o campo comentários que está aí abaixo do vídeo para deixar suas dúvidas, sugestões, críticas, elogios, tá bom? E me ajudem a divulgar esse conteúdo, essa série de 100 ou mais videoaulas sobre PHP, através de compartilhando o link do vídeo nas redes sociais, repassando por e-mail, por WhatsApp, Instagram, Telegram, enfim. Se vocês tiverem amigos, conhecidos, colegas de trabalho que tenham interesse no assunto, indique, compartilhe e me ajudem na divulgação dos vídeos. Quanto mais compartilhamentos, comentários, visualizações e indicações, mais seguidamente e mais lições eu vou compartilhar aqui com vocês, tá legal? Muito bem. Mais uma vez agradeço e até a nossa próxima lição.